Pessoal, bom dia, vamos lá? Como eu já tinha comentado, a gente encerrou a parte de física dessa apostila. Falta pra gente ver a parte de astronomia e a parte de genética. Hoje a gente vai trabalhar com a parte de astronomia, que é uma parte bem mais tranquilinha, tá bom? Pra gente trabalhar com astronomia esse bimestre, a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema solar. E aí eu só queria relembrar algumas coisas com vocês, porque a astronomia vocês viram pela última vez lá no 6º ano. Então vamos lembrar, né? Nós temos o universo. Dentro do universo nós temos várias galáxias. No caso nós vivemos na Via Láctea. Dentro da Via Láctea existem vários sistemas. O nosso sistema é o solar. E dentro do sistema solar, vários planetas. O nosso é o planeta Terra. Então aqui eu fiz um esqueminha, tá bom? Aqui de azul eu coloquei o universo. Por que eu coloquei tracejado? Porque é infinito, não tem como delimitar até onde vai. Dentro do universo nós temos várias galáxias. A nossa galáxia é a galáxia Via Láctea. As galáxias podem ter vários formatos, tá? Dentro das galáxias nós temos os sistemas. E nos sistemas nós temos o nosso planeta, que é o planeta Terra. Só para que a gente possa ter uma noção de localização da Terra em relação ao universo, tá bom? Vocês já estudaram o universo, vocês já estudaram galáxia. Nós vamos estudar hoje sistema solar, tá? Só para a gente poder relembrar a origem do universo. A teoria que melhor explica a origem do universo é a teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang ela foi proposta pelo Edwin Hubble. Tanto que existe o telescópio Hubble, em homenagem ao Edwin Hubble. Tá? Bom, o que é bom a gente saber, né? Todo mundo fica assim, eu não concordo com o Big Bang, não faz sentido para mim. Mas ninguém cata o artigo original do Edwin Hubble e vai ler. Ninguém nunca viu esse artigo, nem eu, mas também não discordo. Tá? O Hubble, ele não dormiu e acordou falando, acho que eu vou dizer que foi uma explosão. Não. O Hubble, ele é astrônomo, então ele fez cálculo matemático para poder chegar no trabalho dele. Ele se baseou numa evidência científica, tá? Para poder desenvolver o trabalho dele. Então essa teoria é uma teoria que tem, como tudo em ciência, tem respaldo, tá bom? E para você discordar de ciência, o mínimo é você conhecer o artigo original dele, o que é bem difícil alguém querer ler, mas criticar todo mundo quer, não é mesmo? Qual é a evidência científica para a teoria do Big Bang? A evidência científica é o seguinte: os astrônomos, os astrônomos, eles sabem que as galáxias elas se afastam ao longo do tempo, tá? Então os astrônomos hoje eles sabem que as galáxias elas sofrem um afastamento ao longo do tempo, elas se afastam. Aí você usa o teu bom senso. Se as galáxias estão se afastando, volta no tempo, regride o tempo. Uma hora essas galáxias estiveram juntas num único ponto. Um único ponto tão denso, tão pesado, que levou a uma explosão que deu origem ao universo. Tá? Então essa é a evidência científica para o surgimento do universo. É que a teoria do Big Bang diz que em algum momento inicial, toda a massa, todo o universo estava concentrado em um único ponto que levou a uma explosão. Mas como que eu consigo provar isso? Qual é a evidência? A evidência, que é aquilo que deu a ideia para ele, é o afastamento das galáxias. Né? Imagina uma bexiga. Você vai enchendo a bexiga vai expandindo, vai se afastando, vai enchendo. Mas um dia ela teve toda retraída. É a mesma coisa, se a galáxia está se afastando, um dia ela teve toda no mesmo ponto. Tá bom? E a partir dessa evidência, ele foi desenvolver os trabalhos dele e trabalhar com cálculos que eu nem sonho em fazer na minha vida. Tá bom? Só pra gente poder relembrar. Porque a gente vai falar hoje de sistema solar. Primeiro eu vou falar de uma abordagem histórica, como que a humanidade concebeu o sistema solar ao longo da história. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre os componentes do sistema solar. Vamos começar fazendo uma abordagem histórica. Que nem sempre a humanidade concebeu a astronomia da mesma forma como ela concebe, como ela imagina hoje. Tá bom? Hoje nós temos diversas tecnologias que nós não tínhamos no passado. Portanto, hoje a gente encara as coisas como uma forma diferente do que a gente encarava no passado. Primeira coisa, eu gosto sempre de falar, astronomia
é uma coisa e, pelo amor de Deus, astrologia é outra. A astronomia é ciência. A astronomia é ciência. Por quê? Porque tem evidência científica, porque tem artigo publicado, porque tem cálculo envolvido. Porque os cientistas vão lá e provam. Publicam na revista Science, publicam na revista Nature, publicam em revistas nacionais. Astrologia é ciência? Não, astrologia não é ciência. Ai, mas super bate comigo. Eu sou de Escorpião, as características super batem comigo. Que bom. Você pode continuar acreditando, não tem problema nenhum. Porém, você tem que estar consciente e ter noção que astrologia não é ciência. Tá? O dia que eles juntarem 2.000 escorpiões, escorpianos, né? Escorpianos, e provarem que os 2.000 são vingativos, estatisticamente, publicarem na Nature, na Science, ela vira ciência. Astrologia não é ciência, você pode acreditar, tá? Mas não é ciência, tá bom? Vamos falar então de astronomia, que é o que a gente tem dentro de ciência. Vamos começar falando da abordagem histórica, como que o sistema solar foi visto pela humanidade. Primeiro, nós temos o geocentrismo. O geocentrismo foi a forma de interpretar a natureza, a forma de interpretar os corpos celestes que predominou durante a Idade Média, lá durante o feudalismo. Depois a gente volta a falar disso. Depois eu quero que vocês entendam o porquê que na Idade Média prevaleceu o geocentrismo. Ó, geo significa terra, tá? Com letra maiúscula. Coloquei minúsculo errado. Então, no geocentrismo, a Terra é o centro do universo. Tá? Então, ó, o Sol e os outros planetas giram ao redor da Terra e a Terra é o centro do universo. Tá bom? Quem defendia isso era o Cláudio Ptolomeu. Então, toda vez que falar de Cláudio Ptolomeu, tem que associar com o geocentrismo, a Terra sendo o centro do universo. Bom, por que nós temos que associar, né? Por quê? Por que a Terra é o centro do universo? Nós estamos na Idade Média. Idade Média, tudo foi controlado pela Igreja. Predomina os valores da Igreja. Então, vocês têm que pensar assim: Deus criou o universo, Deus criou a gente, Deus criou o planeta. Então, se Deus criou a gente na imagem, semelhança e perfeição dele, é lógico que a gente é o centro de tudo. É lógico que a Terra é o centro. Como que Deus criaria uma coisa tão perfeita e essa coisa tão perfeita não seria o centro do universo? Essa é a característica que vai predominar na Idade Média. Né? Uma coisa tão perfeita que foi criada por Deus, que é o planeta, junto com nós, seres humanos, nós deveríamos ser o centro do universo. Então, a Terra ali vai prevalecer como sendo o centro do universo. Isso prevalece por muitos anos, porque lembra que a Idade Média dura muito tempo. Só depois da crise da Idade Média, com as pandemias de peste negra, que isso vai começar a cair por terra. Tá? Então, isso prevalece por muito tempo. Porém, o Nicolau Copérnico, ele vai propor o heliocentrismo, que vai ser meio perseguido no começo, mas com o fim da Idade Média vão perceber que o heliocentrismo faz sentido. Heliocentrismo fala que o Sol é o centro do universo. Hélio em latim significa Sol, o centro é o Sol. E os planetas giram ao redor deste Sol. Só que olha só, os planetas giram ao redor do Sol em órbitas circulares. Então você tem o Sol, os planetas giram. Então aqui nós temos o Sol e aqui os planetas. Os planetas giram em órbitas circulares, tá bom? Porém, um astrônomo alemão muito famoso, que vocês vão estudar em física com a Ana Carla, o Kepler, ele propôs que as órbitas não fossem circulares. As órbitas, elas eram elípticas. Isso é uma elipse, é uma esfera achatada, tá bom? Então o Sol estaria aqui e os planetas girariam em órbitas elípticas. Galera, então assim, essa é uma abordagem assim, resumindo muito, para a videoaula não ficar longa, isso é uma abordagem histórica. Quem está correto, o geo ou o heliocentrismo? Nenhum dos dois. É bom ressaltar isso. Geocentrismo está errado, a Terra não é centro de nada. Heliocentrismo, não está certo? O Sol não é o centro do universo? Não, o Sol é o centro do sistema solar. Então, o heliocentrismo também está incorreto. Está mais dentro da realidade, porém não está perfeitamente correto. Bom,
Então isso é uma abordagem histórica. Vamos falar agora então da composição do Sistema Solar. O Sistema Solar ele é composto basicamente por estrela, planeta, meteoroide, meteoro, meteorito e asteroides. Vamos lá. Quem são os componentes, então, agora que a gente já fez uma abordagem histórica do Sistema Solar? Primeiro, as estrelas. As estrelas são os primeiros componentes do Sistema Solar. Primeira coisa, o que eu chamo de estrela? Tudo aquilo que produz luz própria. A definição de estrela é essa. Estrelas são corpos celestes que produzem luz. O Sol é a principal estrela do nosso sistema. O Sol é a maior estrela do nosso sistema. Por isso, nosso sistema é batizado de Sistema Solar. Tudo bem ou não? Então, primeira coisa que tem que ter em mente, tá? Só que veja bem, ó, vamos pensar em um observador aqui na Terra. Eu estou aqui, tá? Aqui tem uma estrela. Estrela é tudo que produz luz própria, não é? Ótimo. A luz, então, ela vai viajar da estrela e vai chegar até a gente, para que a gente possa ver. Então, se isso é uma estrela, essa estrela vai emitir uma luz, essa luz viaja no universo. Só quando essa luz chegar aos meus olhos eu enxergo essa luz. O que eu quero dizer para vocês? Quando você olha para uma estrela, você não está vendo o hoje da estrela, você está vendo o passado dela. A luz demora muito tempo para chegar até a gente. Então, aquela luz que você está enxergando da estrela é o passado dela. É a luz que essa estrela emitiu há algum tempo. Tá bom? Talvez essa estrela nem exista mais. Talvez ela tenha emitido a luz, essa estrela pode ter morrido. E aí você está vendo a luz só hoje. Então, como a luz demora um pouco de tempo para chegar até os nossos olhos, como a luz das estrelas demora um certo tempo para viajar, a luz que você está vendo agora não é, na verdade, o que a estrela emitiu agora, é o que ela emitiu há algum tempo atrás. Talvez essa estrela nem exista mais. A gente sempre vê o passado da estrela, tá bom? Isso então são as estrelas. E os planetas? Planetas não produzem luz própria, tá bom? Planetas são corpos celestes que não produzem luz. A Terra não produz luz, a Terra usa a luz produzida pelo Sol. Quais são os planetas? Vocês têm uma dificuldade de lembrar de planeta. Pelo menos lá em Catanduva o povo surtava que não conseguia lembrar dos planetas. Então eu vou recorrer à minha professora do 5º ano que me ensinou a decorar os planetas. Como que a gente decorava os planetas lá no 5º ano? Minha avó tem muitas joias, mas só usa no pescoço. Marte. Não, perdão. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter. Aí você vai marcando aí que não vai caber aqui não. Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Tá? Então, Saturno, Urano, Netuno, você pode marcar aí os nomes, tá? Porque não vai caber no meu. Então, nós temos aqui, ó, a ordem de localização dos planetas. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Tá bom? Em distância do Sol. O Sol estaria aqui. Primeira coisa, Plutão não é mais planeta. Plutão é planeta anão. É um tal de pega Plutão e tira Plutão. Tá? Agora, Plutão não é planeta. Caiu de categoria. Mas como a professorinha da 5ª série passou essa frase, eu não vou mais mudar ela, né? Esse mais aqui não é nada, tá bom? É só uma conjunção para juntar as duas partes. O que a gente pode falar? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte são planetas que nós chamamos de planetas rochosos. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte são planetas rochosos ou planetas interiores. Planetas interiores ou planetas rochosos. Por quê? Porque a maior parte deles é rocha. A superfície deles é rochosa, tem material sólido. Agora, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno
são os planetas exteriores, porque eles estão mais para fora em relação ao Sol, ou planetas gasosos. Tá bom? Então tem uma divisão aqui de classificação. Os 4 primeiros são rochosos, os 4 segundos são gasosos. Tá bom? Isso são os planetas. E os asteroides? Os asteroides são rochas irregulares muito antigas que formam o que nós chamamos de cinturões. Tá bom? Nós temos 2 cinturões mais muito famosos, que são justamente essas divisões que eu fiz. Tá? Aqui fica, entre Marte e Júpiter, fica o cinturão de asteroide. Tá? Aqui fica o cinturão de asteroide. Aqui, nos limites de Netuno, no final de Netuno, fica o cinturão de Kuiper. Vou tentar mostrar para vocês. Ó, se vocês olharem aqui nós temos o cinturão de asteroide, que é um conjunto, um círculo de asteroides que ficam entre Marte e Júpiter, que é justamente a divisão. Até aqui, daqui para cá é rochoso, do cinturão para lá é gasoso. Além disso, nós também temos o cinturão de Kuiper, que é o Kuiper Belt, que cinturão em inglês é belt, vocês já devem saber. Tá? Ele fica no final, nos limites, acabando Netuno, tá bom? Ele ficava entre Netuno e Plutão, mas como Plutão não é mais planeta, então a gente fala assim, não é que fica entre 2 planetas, né? Ele fica no final de Netuno, tá bom? A Plutão existe, tá, gente? Não deixou de existir. Tudo bem? Bom, continuando aí, vamos falar de meteoros, meteoritos e meteoroides. Vamos lá, dá para enxergar? Dá. Primeira coisa, o que é um meteoroide? É uma rocha menor que o asteroide. Quando essa rocha, meteoroide, entra na atmosfera terrestre, ela vira um meteoro. E quando ela cai, ela vira um meteorito. Vamos ver? Aqui, ó. Esse desenho aqui é muito bom para isso, ó. Asteroides são rochas bem grandes e muito antigas, que nós acabamos de ver. Geralmente, eles se encontram aglomerados formando os cinturões. Aí nós temos aqui, ó, meteoroide, meteoro e meteorito. O meteoroide está lá no universo, de boa, sem problema, ele é bem pequenininho. Entrou na atmosfera da Terra, tá? Chegou na atmosfera da Terra, vira meteoro. Tá? Só é meteoro se entrar na atmosfera terrestre. E aí quando ele entra na atmosfera terrestre, devido à força de atrito com o ar, ele pega fogo. Caiu na Terra, a gente passa a chamar de meteorito. Então se caiu é porque é um meteorito. Tudo bem ou não? E para encerrar, eu não vou nem colocar o celular no suporte, vai balançar um pouquinho. Nós vamos falar de cometa. Os cometas, na verdade, eles permanecem em órbita bem longe do Sol, que é o que está falando aqui, ó. Eles permanecem em órbita longe do Sol, só que eles acabam sendo atraídos pela gravidade de Júpiter. Quer ver? E a gente tem uma representação esquemática de um cometa. Os cometas, eles não estão no sistema solar. Primeira coisa, esses daqui, ó, asteroide, meteoro, meteoroide, meteorito, asteroide, meteoroide, meteoro, meteorito, eles estão no sistema solar. Os cometas não estão no sistema solar. Só que a gravidade de Júpiter é tão alta que ela atrai os cometas para dentro do sistema solar. E aí eles podem passar. Tá? Os cometas geralmente têm um núcleo, vocês podem acompanhar com o desenho de vocês, um núcleo que é formado de gelo. Aí eles têm uma cabeleira em volta e uma cauda, que geralmente é gás e poeira. Mas não é tão importante não. Tá bom? Quero comentar um pouquinho. Aqui o desenho, né? Ó. Núcleo de gelo, cabeleira e cauda de poeira. Vamos falar um pouquinho do cometa Halley. O cometa Halley, oficialmente designado John P. Halley, é um cometa periódico. Quando eu falo que ele é periódico, quer dizer que ele passa na Terra de tanto em tanto tempo. Visível na Terra a cada 75 76 anos, o cometa Halley é o único cometa de curto período que é visível
a olho nu da Terra e o único cometa a olho nu a aparecer no céu durante uma só geração. A última aparição foi em 1986, gente. A última vez que o cometa Halley passou foi em 1986. Então ninguém aqui viu, nós, que está tendo a ver nessa videoaula agora, eu, professor, vocês alunos, ninguém viu o cometa Halley, porque eu não nasci nesse ano, né? Por favor. A Larissa nasceu. Nasceu mesmo. Agora, para quando está marcado o retorno dele? O retorno dele, já que ele passa de 75 e 76 anos, está previsto para 2061. Tá? Essa é a próxima passagem do cometa Halley pela Terra. Tá bom? Então, assim, o cometa Halley geralmente ele é visto por uma só vez. Na verdade, uma só geração. Né? Então, vocês têm que entender que, tipo, algumas pessoas nem pegaram Halley nem vão pegar. A gente que provavelmente vai pegar aí o cometa Halley. Eu provavelmente, vocês com certeza. Tá bom? E é isso, pessoal. Beijo, abraço, deixa eu botar não. E até mais.